uma alegria chamada África, mas não tem como começar, como diz o Matutão, tem que começar do começo. Que começo é esse? É o pastor Bud. A obediência de um casal em sair dos Estados Unidos, semi-liso, porque tem o liso e o semi-liso, aquele que está quase liso, para vir para cá, por causa de uma palavra e um comando. Isso quer dizer que os comandos de Deus para a nossa vida não vão depender da nossa condição financeira, porque se Ele der o comando, aleluia, Ele vai dar tudo o que você precisa para executar o comando. Chegaram aqui em Campina Grande, começaram esse trabalho que a gente já conhece, algumas pessoas aqui lembram daquele começo, talvez outras nem chegaram a ver o pastor Banda ainda em vida, mas olha o resultado disso tudo que nós vimos nesse vídeo, alcançando outras nações, porque Deus tinha falado com ele, vamos alcançar outras nações, sofrendo perseguição aqui em Campina Grande e em outras cidades, mas ele nem se preocupava com isso. A perseguição não é para trabalhar a sua vida, a força de reagir à perseguição, vamos se levantar em Deus, não, ele não dava nem atenção. Certa vez um pastor aqui da cidade fez um programa na televisão, na verdade ele tinha um programa, e utilizou do programa para criticar a visão, criticar o pastor Bud. Aí vieram falar com ele, você precisa pedir direito de resposta, porque pela justiça, olha que lindo, você tem direito de ir lá no programa e falar, e dar o seu posicionamento. Aí ele disse, eu não estou preocupado com isso não, eu não estou nem aí, a gente vai orar por ele e segue a vida. Chegou onde chegou, estamos onde estamos, por causa desse tipo de posicionamento. Uma outra lição, quando você tem um grande envolvimento com Deus, não se preocupa com as coisas que vão se levantar, porque o próprio Deus vai se responsabilizar também em resolver. Eu vou resolver essa história, não, fica quieto, ora, abençoa quando for preciso, mesmo as pessoas que estão te perseguindo. Isso é evangelho. E o que eu acho mais interessante nisso, quando eu me lembro do que está sendo feito, esse dia, Verbo da Vida de Missões, a ideia é ter um dia marco, um dia do ano, para marcar, relembrar tudo aquilo que foi feito, por isso a gente fala tanto na história dele. Já fazemos isso, eu sei que no dia a dia da igreja, mas esse dia nós tiramos de forma específica para isso, e a ideia é não perder a noção do começo, não perder a visão inicial, porque com o passar do tempo, é fácil isso acontecer. Vou te dar um exemplo que acontecia comigo, talvez nunca tenha acontecido com você. Mas se você se identificar, dá só uma risadinha, não precisa levantar a mão nem nada. Mas quem lembra quando a gente ia jogar bola na rua, com a garotada, jogava bola, no final, vamos tomar um quissuco lá em casa? Quem lembra de quissuco? Isso, tudo com mais de 50, levantou a mão, tem mais de 50. Quissuco era um pozinho mágico, que vinha ali, mas tinha escrito assim, ó, faz 1 litro. Lembram disso? Mas a galera era grande demais, 1 litro não ia dar, então dilui aquele saquinho em 3 litros. E a gente tomava, tinha um de groselha, eu não sei nem o que é isso até hoje. Mas imagina pegar um saquinho que era para fazer, para um gosto ficar parecido em 1 litro, a gente fazia em 3, o que é isso? É diluir além. A gente tem que manter a visão, é um saquinho para 1 litro. Vocês estão entendendo? Manter a visão, essa é a ideia desse culto. E aí se estende, chega 2007, acredito que é isso. O pastor Bando tem essa direção de ir para a África. Meu Deus, começa aquele trabalho na África. O nosso apóstolo hoje, ele ama a África. Ele tem desejo, ele expressa isso, até desejo de morar na África, por causa do coração e da inclinação dele com a África. Mas por quê? Sabe o que é que atrai, Guto? A alegria do povo da África. Olha só, pensa comigo, é um dos países mais sofridos do mundo, um dos continentes mais sofridos do mundo, a África, aquelas cidades, muito sofrido, mas é o povo mais alegre. Na lista dos mais alegres ele está em cima, na lista dos mais miseráveis ele está embaixo. Como é que um miserável pode ser alegre? Raramente, eu digo raramente, eu nunca vi um africano desses que sempre vem para cá, triste. Como a gente diz lá em Alagoa Grande, mufino, você não vai encontrar. Ele sempre está mostrando os dentes brancos, tudo rindo. Vai contar uma desgraça e ele está rindo, porque ele sabe o que vai acontecer depois. Uma alegria extraordinária. E eu estava olhando um texto de Romanos, que fala sobre o reino de Deus, e 3 coisas que formam o reino de Deus, e uma delas, alegria. O evangelho não é para deixar a gente triste não, nem mufino não. Aí eu pensando sobre isso hoje, e eu não sou de dar título não, à ministração,
Eu nunca faço isso, tanto é que às vezes eu vou ministrar em algum canto e o pessoal diz, qual o título da ministração? Eu digo, eu sei lá, homem, bota aí qualquer coisa do que eu falei. Mas essa de hoje quase que dava um título aqui, mas se eu fosse dar um título, ia ser assim, onde é a sua África? É uma pergunta. Porque a gente está tão envolvido com essa história de missões, pensando longe, e esquece de olhar para perto. Vou dizer de novo, né? A gente às vezes pode estar tão envolvido com a história de missões que está pensando tão longe que esquece das coisas básicas, porque esse passo e o próximo é que diz até onde eu vou chegar. E eu vou ficar um sonhador eterno porque não estou prestando atenção ao que tem que ser feito aqui. Então eu pergunto onde é a sua África e eu vou responder essa pergunta que eu fiz para você. A pergunta já vem com resposta, é pacote completo. Sua África é onde você está. Aleluia. E o que é que eu tenho que fazer lá? A primeira coisa, a alegria. A alegria de viver. Mas eu preciso descobrir como é que eu vou adquirir essa alegria de viver. Esses últimos dias, Deus tem falado muito comigo sobre um assunto não tão agradável, não tão falado, mas que eu achei bem interessante as coisas que têm chegado ao meu coração. O assunto é morte. Pelo amor de Deus. Sabe por que a gente estranha falar sobre morte? Porque no plano original de Deus não tinha morte. O homem criado e colocado no jardim do Éden não ia morrer, não está no plano. Mas o pecado modificou essa parte do plano no aspecto do corpo, da matéria. Agora a morte chegou. Por isso que a gente não se adapta a ela. Por isso que é tão complicado lidar com a morte. E eu até comentei com o pessoal lá um dia que estávamos reunidos no ministério. Durante a pandemia a gente perdeu pessoas que a gente ama. Um cunhado meu, né, um irmão de Adrina, faleceu também durante a pandemia. E eu fiquei pensando sobre essas coisas, porque é o seguinte, vê se você concorda comigo. Quando uma pessoa adoece, tem coisas que eu vou precisar dizer de forma bem direta para facilitar o entendimento, tá bom? Quando a pessoa adoece e vai para um hospital doente, só tem dois caminhos. Ou ela melhora e sai, ou ela piora e morre. Mas, meu Deus do céu, se tem outra, eu não sei. A não ser que ela conclua a medicina dentro do hospital e fique lá trabalhando. Ou melhora e sai, ou piora e morre. Mas quando está lá no hospital, a gente se levanta como crente, porque a gente crê na palavra. Os sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Se você tiver a oportunidade de ir lá impor a mão, você vai. Se não, você ora de casa, acreditando. Você afirma o que vai acontecer. Não é assim? Faz um grupo de oração, faz um relógio de oração, amém, tudo bíblico, está tudo certo. Mas chega um dia que a pessoa que estava hospitalizada morre. Será que isso aconteceu comigo? Não, orei por tanta gente, muitos saíram, mas muitos saíram de outra forma. Não é assim? Aí quando sai, eu lembro que tinha um grupo, usando o irmão de Adrina como exemplo, tinha um grupo da família. E esse grupo da família era cada mensagem de fé, até quem não era crente, por causa do desespero, e essa não funciona, botava uma mensagem muito bonita. Nós estamos orando, ele vai sair e ele vai dar testemunho do que Deus vai fazer. Olha que maravilha. Quando morreu, as mensagens mudaram. Sabe qual era a mensagem depois da morte? Está melhor do que a gente. Já ouviram isso? Está num lugar melhor. Quem quer ir para lá? Não é melhor? Sabe o que é que acontece? Nós não estamos preparados para a morte, porque não sabemos a razão de estar vivo. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses. Aleluia. Filipenses capítulo 1. A partir do verso 20 diz assim, Paulo falando, ele diz assim, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou pela morte. Ele continua e diz assim, porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Aleluia. Vamos voltar para aquelas mensagens, está melhor do que nós, o nome disso é lucro. Mas será que a gente está com essa consciência plena de lucro? Eu só vou ter a consciência plena de lucro se viver para mim for Cristo. Se a razão de estar vivo, a razão central da minha vida for Cristo.
Ah, mas eu sou um empresário, eu tenho muita coisa para fazer. Eu sou um médico. Queridos, você não é um empresário crente. Você não é um médico crente. Você é um crente empresário. Você é um crente. A razão central é Cristo. E eu vou dizer uma coisa de forma bem ousada. Se o seu plano pessoal é fazer o curso de medicina, estou usando medicina como exemplo, baseado aqui na doutora. Se o seu plano pessoal é fazer medicina e ser médico, que bênção, maravilhoso. Mas se isso não for o plano de Deus para a sua vida, largue. Então eu não chamo Deus para fazer parte do meu plano, mas eu procuro saber se o meu plano está dentro do plano de Deus. Se não tiver, eu solto, porque o plano de Deus é a melhor coisa para mim. O plano de Deus na sua vida nada mais é do que a sua missão. E todos nós temos uma missão. Essa é a sua África. Descubra a sua missão. Para algumas pessoas, missão é apenas uma missa grande. Ou uma missa muito boa, que ele sai animado e diz, missão. Missão é uma tarefa que foi dada a você de forma pessoal, absoluta, é para você. Faça isso aqui. E aí, se eu estiver naquilo, fazendo aquilo que Deus tem programado para a minha vida, eu vou desfrutar de todos os benefícios que Ele tem para mim. Lá no livro de Êxodo, fala sobre aquele povo no deserto. Aí diz assim, que durante o dia tinha uma coluna de nuvem à frente deles para guiar. E durante a noite, uma coluna de fogo à frente deles para guiar. E algumas pessoas dizem assim, essa nuvem é porque de manhã o sol era muito quente. E essa nuvem protegia do sol. Já à noite no deserto é muito frio. E aí essa coluna de fogo era para aquecer. Sabe o que é isso? Buscando só os benefícios de Deus. Mas o texto não diz que era para isso. Diz que era para guiar. Guiar significa siga o plano, siga a missão. Agora não quer dizer que a coluna não protegia do sol, não quer dizer que o fogo não aquecia à noite, mas não é o plano central. O plano central é segue. Aleluia. Você tem uma missão, siga. E qual é a minha missão e a sua? Ei, o centro da nossa vida tem que ser Cristo. A minha África é onde eu estiver. A minha África é na igreja. A minha África é depois que o culto acaba. E como é que eu vou agir? Cheio de alegria, transbordando de alegria. Só precisa você pensar, ei, não é um homem que planejou alguma coisa para mim. Deus tem um plano para a minha vida. Aí você já vai ficar alegre, mostrando os dentes como os africanos, numa alegria plena, porque você detectou que tem uma visão. E quando eu detecto isso e mergulho na visão, o centro da minha vida, a razão da minha vida é Cristo. Aí eu vou dizer com toda firmeza, se eu morrer, lucro. Não vou ter medo da morte. Eu vou poder dizer, lá é bem melhor, e é mesmo. Não apenas uma frase de impacto para tentar acalmar um coração desesperado. Aleluia. Esse mesmo texto de Filipenses, ele continua e diz assim, verso 22. Entretanto, se eu viver na carne, traz frutos para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Paulo estava com dúvida entre ficar vivo ou morrer. Meu Deus do céu, que nível de convicção é essa? Eu não vou perguntar isso para você, mas eu sei que a sua resposta é não. Quando você parou para pensar, rapaz, é tão bom a morte que eu estou em dúvida se eu fico vivo ou se eu morra. Era isso que Paulo estava dizendo. Mas por que ele falava assim? Por causa da convicção, queridos. Por causa da convicção, verso 23. Ora, de um ou de outro lado eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. O que era partir e estar com Cristo? Morrer. Aí ele diz, o que é incomparavelmente melhor. Aleluia. Na comparação que ele faz entre estar vivo e morrer, ele não diz que morrer era melhor. Ele diz que morrer é incomparavelmente, ou seja, não dá nem para comparar. Que nível de pensamento, de convicção, queridos. É esse nível que a gente precisa ter. Mas para que eu tenha esse nível de convicção sobre estar com Cristo, eu preciso ter convicção sobre a minha vida é Cristo. Aleluia. Sabe, queridos, eu já me deparo com alguns lugares em que as pessoas dizem assim, como essa igreja já poderia ter crescido. Eu sei que não é o caso daqui. Mas eu fico pensando, sabe qual é a grande razão da igreja não crescer tanto? Conforto das pessoas da igreja. Acomodado. Um lugar bom desse, rapaz. Boas cadeiras, climatizado.
Eu vou, sento, escuto uma boa palavra, saio cheio, com combustível para a semana toda. Mas não é suficiente, queridos. Deixa eu te dizer uma boa nova. A igreja não vai te sustentar como cristão. O que te sustenta é a leitura da palavra, oração e comunhão. Vida em Deus. É isso que vai trazer a convicção. É isso que vai dizer: ei, Aguinaldão, ó, se liga, tua África é aqui, é hoje, é agora. Com o que eu tenho na mão para fazer. Minha África hoje é o trabalho no ministério. É a supervisão. É aquilo que tem chegado na minha mão para fazer. E eu quero ser excelente nisso. Porque isso é o centro da minha vida, Cristo. E se morrer? Lucro. Aleluia. Certo dia eu estava ministrando para os jovens da igreja sede. Eles que pediram para que eu ministrasse sobre saúde, cuidar do corpo, esses negócios todos aí. Por que me chamaram? Acho que viram alguma coisa que relacionaram com isso e me chamaram. E eu cuido do meu corpo, eu me cuido. Mas isso não impede de que amanhã eu não amanheça. Eu podia mudar o tema da ministração para morte. Olha que coisa linda. Porque a gente não tem essa garantia não, queridos. Eu desejo estar vivo amanhã. Por quê? Porque eu tenho a convicção do que eu preciso fazer. Tem coisas já para eu fazer amanhã, já está na escala lá para eu fazer. Tem coisas para eu fazer amanhã. Mas se porventura eu não amanhecer o dia? Tem uma coisa que nunca vão dizer. Morreu porque não se cuidava. Duvido. Isso aí eu não vou deixar de dizer não. Agora, se porventura isso acontecer, aleluia, eu vou embora tranquilo, queridos. E o povo que fica? E a esposa e os filhos? Meu irmão, um negócio que é incomparavelmente melhor, não vai te dar aquele pensamento, e o que está ficando para trás? Ei, se pensar assim, é porque não está firme no que tem na frente. Acabou, meu irmão. A Adrina que se vire. Os meninos que se virem. É incomparavelmente melhor. Mas isso só acontece quando eu tenho convicção da minha missão. E era o que Paulo estava dizendo aqui. No verso 27, ele diz assim... Aliás, no verso 24, quando ele fala que morrer é incomparavelmente melhor, no 24 ele diz assim: mas por vossa causa, então ele estava se referindo às pessoas para quem ele estava escrevendo essa carta, é mais necessário permanecer na carne. Permanecer na carne não é uma vida de pecado, não. Ele estava falando sobre permanecer vivo. Ele disse assim: ei, tá lá é melhor, mas tem uma tarefa para eu fazer aqui. Ou seja, eu só vou entender o quanto é bom estar com Cristo se eu souber que tarefa eu tenho para fazer aqui. Se eu tiver convicto daquilo que Deus programou para a minha vida aqui. Se você estiver convicto disso, essa é a sua África. Não faça da cadeira da igreja a sua África. Porque a África nem aqui dentro é lá fora. A tua vida, a tua alegria de viver, atraindo as pessoas. Aí depois você chama: vamos lá conhecer minha igreja. Hoje 5 da manhã eu estava na academia. Parece loucura, né? Domingo, rapaz, o corpo é meu, quem manda nele sou eu. Cuide do seu que eu cuido do meu. E a professora veio falar comigo. E ela disse: eu não sabia que você era pastor. Eu disse: pois é. Aí começou a conversar, disse: eu queria lhe convidar para ir para a igreja. Oportunidades, querido. Ela era professora da academia e eu estava malhando. Não tinha necessidade de evangelizar toda hora. Janeiro a gente vai para a praia, passa o mês na praia. Todo bom campinense que se preza, janeiro tem que ir para a praia. E a gente está lá, junta com o pessoal do ministério, aí fica lá e vem o carrinho do picolé. Aí a gente para toda vez, porque é bom demais aquele picolézão lá. Inclusive tem uma garrafinha que eles dizem que é morango com leite. Eu vou revelar, nem tem morango, nem tem leite, mas é boa. Quando a gente começa a tomar o sorvete lá, os negócios tal, daqui a pouco tem alguém pregando para o cara do carrinho do picolé. Eu acho aquilo muito legal. Ou seja, o centro da vida é o quê? Cristo. Razão central da minha vida, Cristo. Aleluia. Sempre que eu falo sobre isso, eu penso sobre como viver depois que você descobre a sua missão. Descobrir a missão, como é que eu vou viver agora? Você precisa crer com o coração e falar com a boca, claro, aquilo. Isso aqui é o mecanismo básico do sucesso da vida cristã. Não é falar, presta atenção, é crer e falar o que crê. Porque senão vira mandinga. Fica só falando para achar que vai acontecer. Meu irmão, isso é reza, não vai funcionar assim não. Começa no coração. Vocês lembram daquele texto lá de Marcos 11? Um dos textos que norteia o nosso ministério. Diz assim a partir do verso 23: verdadeiramente eu afirmo a vocês
que se alguém disser a esse monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que acontecerá o que disse, e assim será feito. Então o segredo não está em falar, o segredo está em crer. Falar, para quem crê, é só uma consequência de estar crendo. Vocês estão entendendo? Então onde é que começa? No meu coração. Aquilo que eu creio, eu falo. Sabe, tem um texto na Bíblia, sempre que eu falo sobre missão, sobre o momento que você está vivendo, como você descobriu o momento, descobriu o que é que Deus tem para você. Porque eu vou dizer uma coisa, você não está nessa igreja à toa não, viu? Ah, eu não podia estar na outra, podia, mas você está aqui. Por quê? Rapaz, tem um plano, descubra. Não fica só, deixa a vida me levar não. Descubra, tem um plano, tem algo que você precisa fazer. E tem parte da execução do plano que é aqui na igreja, é aqui dentro. Com aquilo que você tem na mão para fazer. Seja melhor no que você está fazendo. Olha que mensagem legal. Seja melhor no que você está fazendo. Mas homem, eu já sou bom demais. Não tem nenhum bom demais que não possa ser melhor. Então seja melhor no que você está fazendo. Aleluia. E sempre que eu falo sobre fases, estações, eu lembro desse texto de 1 Reis 17. Um texto em que o profeta Elias, no capítulo 17, verso 1, diz assim: o Senhor disse a Elias, e Elias obedeceu. No verso 2, depois o Senhor disse a Elias. No verso 5, ele obedeceu ao Senhor. No verso 8, então a palavra do Senhor veio a Elias. No verso 10, e Elias obedeceu e foi para Sarepta. Olha que maravilha. E aí já me traz uma noção, queridos. O segredo do sucesso dentro da missão que Deus tem para a nossa vida é ouvir e obedecer. Olha que coisa simples. Deus está sempre falando. E essa máxima de dizer nunca mais Deus falou comigo, vamos mudar para dizer assim, nunca mais eu ouvi a Deus. Porque Deus sempre fala. Agora, se eu não estiver nem lendo a palavra, porque a leitura da palavra é Deus falando conosco. Deus sempre fala. E esse texto aqui de Reis 17, fala sobre uma ordem de Deus para Elias. E Deus disse assim a Elias: vá ao rei Acabe e diga ao rei Acabe que vai acabar a chuva. É até meio redundante, né? Diga ao rei Acabe que vai acabar, mas foi isso mesmo. E ele ouviu e obedeceu. Foi lá, chegou para o rei só, vai parar a chuva, nem orvalho vai ter. Aí Deus disse assim: agora saia daí e vamos começar um ciclo novo. Eita glória! Dentro das nossas sequências de obediência, Deus está começando sempre ciclos novos. Para cada ciclo novo, tem um modelo de comportamento. Para cada ciclo novo, tem um modelo de você executar alguma coisa. E tem coisas do ciclo passado que não cabem mais para o ciclo novo. Porque o ciclo passado já fechou. Começou um novo. E o ciclo novo na vida do profeta foi o seguinte, ó. Deus disse assim: vá lá para aquela beira do riacho lá e fica lá. Lá tem água fresca do riacho para você. E tem um detalhe: os corvos vão levar alimento para você 2 vezes ao dia. Olha que tranquilidade, que ciclo maravilhoso. Quem não quer um ciclo desse? Zero preocupação. Eu acho que inclusive foi aí que inauguraram a primeira rede. Ele deve ter armado uma rede lá, meu amigo. Um riozinho com água fresca, comida vindo com os passarinhos assim. Que maravilha. Que ciclo maravilhoso. Mas sabe o que aconteceu? Tinha parado de chover, não foi? O riacho secou. E a pergunta é, no ciclo que nós estamos vivendo, como reagir quando alguns riachos vão secando? Porque acontece dentro do ciclo, não é assim? Mas meu Deus, eu estou tão obediente a Deus, como é que aconteceu isso? Não foi isso que o profeta disse. A Bíblia diz que ele foi de novo, ouvir. Qual é o comando aí para o próximo passo? Aleluia. Não se desespera, cuidado com o que você fala. Escuta qual é o comando para o próximo passo. Você acha que Deus ia deixar aquele homem sem água? Deus ia dizer: ei, meu amigo, agora ficou difícil para tu aí, viu? Só vai ter comida, tu vai se entalar, porque não tem água, vai morrer. Não, tinha um próximo ciclo. E ele diz: agora você se levanta daí, vai para aquela cidade por nome Sarepta. E ele diz assim: chegando lá, oh glória, toda vez que você chegar lá, escuta só, quando Deus disse assim ao profeta: chegando lá, tem uma viúva, e eu já fui lá e falei com ela, e dei ordem para ela cuidar de você. Eita glória. Isso quer dizer, meu filho, que toda vez que vai começar um ciclo novo, Deus já passou lá antes de você. E lá ele não passou para dar uma olhada no que ia acontecer, ele passou para resolver coisas para beneficiar a sua vida. Então você já está entrando num ciclo novo.
nessa missão que nós temos com o Senhor, a gente já entra num ciclo novo com essa consciência aí. Ele já esteve lá e já deu ordem aqui as coisas para acontecer. É assim na sua vida também, queridos. E ele tinha dito àquela viúva: cuide dele. E aí ele se levanta em ousadia. Porque sabe que dentro dos ciclos nós precisamos de ousadia? A palavra é essa, sensibilidade para ouvir a voz e ousadia para obedecer. Porque se só ouvir a voz e não tiver ousadia para obedecer, o ciclo quebra. Amém? E agora aquele homem sai, chega lá, encontra a viúva. E essa história é bem interessante, depois você lê e confere lá. Reis 17. E ele diz assim para a viúva: dê um pulinho na sua casa e traga água para mim. Aí ela começa a andar, aí ele diz assim: aproveita e faz também um pão e traz para mim. Sabe o que é que a viúva diz? Ela diz assim: a parte do pão não vai dar muito certo não, porque eu já tenho um plano. Eu já tenho um plano. Significa que dentro de cada ciclo da nossa vida, quando o centro da nossa vida é Cristo, nós vamos nos deparar com pessoas que já têm planos. Planos de morte, planos errados. Mas você, dentro do ciclo certo, na sua missão, você vai ser a resposta de Deus para a vida das pessoas que têm planos errados. Olha que maravilha. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela: você é a resposta de Deus. Olha que maravilha. Onde você estiver vivendo essa missão, o centro da vida é Cristo, você é resposta de Deus. E quando aquela mulher diz o plano dela: tem um pouquinho de farinha, um restinho de azeite, vou fazer um pão, comer com meu filho e ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Ou seja, né? Estão lembrando. Esse era o plano, mas a resposta chegou. E o que é que a resposta diz? Ei, vai lá, faz o pão, traz primeiro para mim, e sabe o que é que vai acontecer? Eita glória! Não vai faltar nem farinha, nem azeite. Sabe como é o nome disso? Milagre. Milagre. Só que o versículo não acaba aí. Diz assim: até voltar a chover. Matematicamente, ele estava dizendo assim: não vai faltar nem farinha nem azeite. Agora, quando voltar a chover, para. O milagre cessa. Aí você diz: mas meu Deus do céu, estava tão bom com o milagrezinho acontecendo. Quando ele diz vai cessar, porque vai ter uma outra forma de Deus suprir. A chuva chegou, pode plantar, querido. Vai lá plantar, e você vai colher as azeitonas, você vai colher o trigo, você vai fazer a farinha, fazer o azeite e fazer o pão. Mas não deixava de ser suprido por Deus. Então, não fica olhando a forma que Deus supre outras pessoas. Porque Deus tem uma forma para suprir você dentro do ciclo certo. Quando o centro da vida é Cristo. Eu entendi a missão, o projeto de Deus para mim. A minha África eu entendi. E com alegria eu vou executar aquilo que Deus tem programado para mim. Aleluia. Você está pronto para isso? Aleluia. Sabe, queridos, tem uma fase da nossa vida que a gente precisa dos milagres mesmo. Mas viver eternamente dependendo dos milagres de Deus é imaturidade. Porque chega uma fase na nossa vida que você já está convicto, porque a razão do milagre é trazer convicção. Se eu fico dependendo do milagre sempre, é porque a convicção não chegou ainda. Mas eu paro de depender do milagre, mesmo sabendo que ele vai acontecer em alguns momentos, porque agora eu tenho convicção, e por ter convicção, eu sei que agora, dentro do ciclo certo da minha vida, fazendo a missão certa na minha África, eu vou ser o instrumento de Deus para operar milagre na vida dos outros. Aleluia. Eu não sou mais só aquela mão assim, né? Eu vou ser a mão assim agora. Só a mão que está pronta para receber, mas a que está pronta para abençoar. Eu não sei quantos de vocês já tiveram experiência em um momento difícil financeiro. Do nada, acontece alguma coisa e você diz: só pode ter sido milagre. Ou alguém chega assim: rapaz, eu estava em casa orando e Deus disse: leva para aquele cara esse valor. Meu amigo, Deus, milagre, milagre. Você vai ficar eternamente assim? Ou você quer ir para o lugar do que ouviu a voz? Aleluia. Se Cristo é o centro da minha vida, o meu lugar é o do que ouviu a voz, e não do que está o tempo todo esperando o milagre. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu tenho convicções em Deus, da minha missão, do meu momento, daquilo que eu preciso fazer, nenhum problema vai me afetar. Rapaz, como é que pode um problema não afeta? Isso mesmo, não rouba a minha alegria,
Porque não foi o problema que me deu alegria. Quem me dá alegria é Deus, e Deus não mudou. Então a alegria permanece. O problema vai me dar um momento de reflexão. Mas não é para trazer tristeza, nem mufinez para a minha vida, não. É para dizer, ei, vou reagir e vou atravessar esse negócio. Sabe qual é a expectativa daquele que está vivendo o ciclo certo? É saber que quando o problema se levanta, você já pensa, ei, vou passar por cima e vou sair melhor. Você já começa a vibrar agora, o problema ainda está lá. Mas você começa a vibrar agora porque você já sabe que vai passar e lá na frente você não vai ser igual ao daqui. Aperfeiçoado. Porque você venceu mais um. Mas você já tinha certeza disso? Não é assim? Não foi assim com o Daniel na cova dos leões? Ele tinha certeza que ia sair dali. Não foi assim com Davi, quando foi enfrentar Golias? Ele tinha certeza, convicção. Não teve dúvida não. Ao ponto de que ele falou o que ele estava crendo. E ele disse ao gigante assim, ó, deixa eu dizer como é que vai ser, eu vou jogar uma pedra, vai pegar na sua cabeça, você vai cair, depois que você cair, eu vou pegar a sua espada emprestada, vou arrancar a sua cabeça e vou jogar. Está escrito desse jeito, eu estou contando rápido e do meu jeito, mas é o que está lá. Vou jogar lá na floresta para os animais comerem isso aí. Foi o que aconteceu? Exatamente o que ele disse, porque ele estava crendo naquilo. Mas era um problemão que estava ali, um problemão mesmo. Quantos problemas vão surgir no ciclo da nossa vida? Mas eu sei a missão. E quando eu sei a missão, eu sei quem providencia tudo. Eu sei quem está comigo, eu tenho segurança, eu tenho certeza. Eu não tenho dúvidas. Jesus estava pregando no deserto. Muitas pessoas ouvindo. E de repente as pessoas ficaram com fome. Ele detectou isso dentro dele. Surgiu um problema. Problema. E agora? Desesperar? Não. Precisa de milagre? Vai acontecer. Não precisa de uma ação? Faça. E aí ele conversa com o primeiro discípulo, e o primeiro discípulo diz assim, rapaz, não tem como resolver não. A primeira pessoa que ele conversou, Jesus conversou com André, e a primeira coisa que ele disse, ou foi André ou foi Filipe. Primeiro Filipe, depois André, ou primeiro André, depois Filipe. Vai mudar nada na história do Brasil. Não tem jeito, não dá para resolver. É muita gente, não tem como a gente resolver isso não. Aí ele foi para o segundo. Aí o segundo disse assim, tem um menino aqui com pão e peixe, mas é cinco pães e 2 peixinhos. É insuficiente. E tenha cuidado. Dá uma avaliada no ciclo de vida que você está vivendo. Se as coisas se levantam, se você diz, eita, agora ficou difícil mesmo. Esse é o pensamento do primeiro discípulo. Se você disser assim, eita, rapaz, eu não tenho como resolver isso, o que eu tenho é insuficiente. Ei, é o pensamento do segundo. Mas a historinha continua. Aleluia. E a primeira coisa que Jesus diz, manda todo mundo sentar. Sabe o que é isso? Deus está dizendo para você, dentro do ciclo que você está vivendo, fique quieto. Sabia que é uma das formas de conhecer a Deus? Ficar quieto. Guarde isso no teu coração. Está na Bíblia. Nunca leu não, pois eu vou dizer para você. Diz assim, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Ou seja, no desespero não vai saber. Fica quieto. Foi a primeira coisa. Depois ele pegou os pães, agradeceu a Deus, entregou para os discípulos entregarem, e os discípulos entregando e olhando para o cesto. E quanto mais o povo tirava, mais tinha dentro. Milagre. Mas chegou um momento que parou. Sabe o que foi que fez parar? Satisfeitos. E quando pararam, ainda sobrou. E é desse jeito o plano de Deus para mim e para você. Quando eu estou no ciclo certo, fazendo a coisa certa, quando eu entendo que a razão central da minha vida é Cristo, acabou, meu querido. Mas vamos ao problema, você está aqui, conversa. Olha fulano que está se levantando contra você, ora por ele. Fica tudo mais fácil. Mas esse pensamento da vingança, do resolver do meu jeito. Aleluia. Qual o ciclo que você está vivendo? Qual a sua missão? Qual o plano de Deus para a sua vida? Deixa ele ser o centro. Razão da minha vida? Cristo. Aí sim, eu vou poder dizer com toda firmeza, e se eu morrer? Lucro. Já deixei uma história escrita. Toda vez que alguém falece, toda vez que alguém morre, ele pega o livro da vida dele, aí pega aquela última página que não tem nada escrito a não ser no meio, fim. Ninguém pode botar mais nada nesse livro, porque o autor morreu. Não tem como adicionar nada. A questão é, quem vai ler? Quem tem interesse de ler o livro? Se você, se eu, se nós estivermos vivendo a missão de Deus para a nossa vida, pessoas vão querer ler o livro.
Lê o livro, sabe o quê? Rapaz, tu lembra de fulano, ó. O que foi que ele fez aí? Quem não lembra de Rosilon? Quem não lembra de Rosilon? Eu lembro de Rosilon quase todos os dias. Por quê? Por causa do modelo de livro que ele escreveu, meu querido. Porque se fosse um livro, desculpa o termo, peba, eu não queria ler, não estava mais nem aí. Quantos morreram que você nem lembra mais? Mas Rosilon eu lembro. Por quê? Por causa do livro que ele escreveu. Quem vai querer ler o nosso livro? Depois que a gente for para algo que é incomparavelmente melhor. Vocês estão prontos mesmo para esse incomparavelmente melhor? A razão de estar pronto para estar com Cristo é saber por que eu estou vivo. Qual a missão? Qual a razão? Onde é a minha África? Uma alegria chamada África. Uma alegria chamada vida em Cristo. Aleluia! Você está pronto para isso? Vamos ficar de pé? Eu quero orar com você. Aleluia. Fecha teus olhos. Eu queria que você permanecesse mesmo com seus olhos fechados. A razão de fazermos isso não é um ato religioso, mas é que nesse momento você está, mesmo com o olho fechado, olhando para dentro de você. E eu quero mesmo que você dê uma olhada para dentro de você. Eu poderia, numa noite como essa, fazer um apelo aos missionários. Mas, segundo o que eu preguei, esse apelo, se for feito, é só afastar as cadeiras, porque todo mundo teria que estar aqui. Se você é cristão, você ia ter que estar aqui, porque você tem uma missão. Se é longe ou perto, não sei. Mas que Deus tem um plano, tem um projeto para a sua vida, Ele tem. Mas o meu apelo é daquele que você não precisa levantar a mão nem sair do lugar. O meu apelo é para que você comece a pensar sobre isso. Qual o plano que Deus tem? Eu estou vivendo o plano de Deus? Eu já descobri a razão de estar vivo? Aleluia! Eu sei que Deus vai estar falando ao seu coração. E se você está aqui nessa noite e tem um plano missionário para a África, para a Europa, para Cabaceiras, Cochichola, sei lá para onde, para que esse plano lá na frente seja excelente, você precisa ser excelente com o que tem a mão para fazer hoje. É como se eu estivesse andando, visualizando uma coisa muito longe, e esqueci de dar uma olhadinha e tinha um buraco na minha frente e eu tropecei. Viva com a intensidade do seu dia, como se ele fosse o último. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome com alegria no nosso coração nessa noite. Somos gratos pela vida do pastor Bud e Mama Jane, por essa obediência, essa decisão, essa convicção de que o resumo da vida deles sempre foi Cristo, ao ponto de sair da sua nação e vir para aqui, para o Brasil, trazer uma palavra para libertar o povo. E a tua orientação é: leva a palavra da fé para libertar o meu povo. E eu lembro que eu já fazia parte do teu povo, mas fui liberto por essa palavra. Que maravilha! Eu sou grato por isso, Pai. Expresso essa gratidão, mas sei também de uma responsabilidade que recai sobre a vida de cada um aqui, de continuar tudo isso que começou aqui, através da vida de um homem obediente. E nós queremos ser homens e mulheres obedientes. Nós queremos cada dia mais desenvolver essa sensibilidade para ouvir a tua voz e viver essa ousadia de obedecer aquilo que nós estamos ouvindo. Esse lugar é chamado o centro da vontade de Deus, e é nesse lugar que as coisas acontecem. É nesse lugar que nós queremos estar, Pai. Obrigado, Pai, por essa alegria que faz parte desse reino, que constrói esse reino. Essa alegria de saber quem somos em você e quem você é para nós. Eu, nessa noite, oro pelos meus irmãos dessa igreja, e eu declaro que esse não é um simples culto anual, mas que seja um culto marcante para a vida de cada um deles, para o começo de um tempo novo, um começo de um envolvimento maior, de uma dedicação maior, sem medidas humanas, sem cálculos humanos, sem observações humanas, simplesmente obedecendo a tua voz. Eu declaro um crescimento sobrenatural nessa igreja, que
começa na vida de cada um e depois nas dos que vão chegar, Pai. Obrigado pela vida do casal pastoral e os seus auxiliares que se dedicam nessa obra, nesse trabalho. Tem colocado a sua vida nesse trabalho, Pai. Te louvamos por isso. Você é galardoador. Se envolver com a tua obra é te buscar, Pai. E assim nós cremos. Marca a nossa vida nessa noite para o começo de um tempo novo, cheio de graça, de unção e de poder. Não só um tempo de viver por palavras soltas, mas que o nosso coração esteja sempre convicto de quem você é para nós, de que a tua palavra é a verdade e não há nenhuma outra verdade acima da tua palavra. Pai, nós nos alegramos com isso. Obrigado pelo esclarecimento dessa noite, de onde está a minha África. A minha África está onde eu estou, Pai. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Vou pedir para que você continue com seus olhos fechados. Nós vamos adorar com mais uma música. E esse momento agora é seu. É o momento que eu chamo você com você mesmo. Nós precisamos de tantos momentos assim. Se avalia, vê em que lugar você se encontra e vê para onde Deus quer te levar. Procura saber qual é o próximo passo. Procura saber na tua oração se você está fazendo a coisa certa, se você entendeu o plano certo. Procura saber se o plano que você está vivendo é só seu, porque se for só seu vai faltar gasolina. Mas se você estiver executando o plano de Deus, provisão vem, alegria plena, satisfação, melhor desempenho, utilidade no reino. Aleluia, glória a Deus.